Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: quem tira a própria vida não vai para o céu. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Vem comigo. Antes de irmos para a palavra e analisarmos por meio das escrituras o que o Senhor fala a respeito de suicídio, eu quero trazer alguns dados muito importantes a respeito desse assunto, né? Sobre o Setembro Amarelo, sobre esse mês de campanha e de conscientização. Desde 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatras e o Conselho Federal de Medicina, eles uniram forças para lutar contra uma questão de saúde pública. Então, quando nós falamos a respeito de suicídio, nós estamos falando a respeito de uma preocupação nacional e que precisa ser, de certa forma, algo internacional, né? Nós temos alguns dados aqui muito relevantes a respeito do Brasil. 12,6 a cada 100 mil homens, em comparação com 5,4% de cada 100 mil mulheres, cometem suicídio. Essa é a quarta causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos de idade. Então, nós estamos falando a respeito de uma lacuna e de uma preocupação que precisa ter a nossa atenção, né? Os nossos olhos precisam voltar para esse assunto. Nós temos apenas 38 países dos 195 reconhecidos que têm uma estratégia nacional, né, de prevenção e combate ao suicídio. Então, olha só a seriedade do assunto. A principal causa relacionada com o suicídio são quadros e diagnósticos de depressão. Nós estamos falando de um problema de saúde, nós estamos falando a respeito de doença, algo que tem todo um contexto fisiológico, toda uma biologia por trás, incentivando e influenciando essa problemática. Então, quando nós falamos a respeito desse assunto, nós precisamos levar essas questões em consideração. O que fazer, então, diante dessas informações? Talvez você conheça pessoas que lutem na sua saúde emocional. Talvez você seja essa pessoa que luta na sua vida emocional. Primeiro de tudo, uma dica simples: procure ajuda. Eu queria deixar aqui para vocês o site, eu vou colocar na descrição, da campanha. setembroamarelo.com. Lá você vai encontrar muitas cartilhas, muitos dados e informações a respeito desse assunto. E o mais importante, uma relação de profissionais que podem te auxiliar e te ajudar, ou ajudar entes queridos, pessoas que estão diante dessa condição e desse quadro de saúde, né? Então você tem lá médicos, terapeutas, especialistas do sono. Você pode colocar a sua localidade e vai aparecer para você uma relação de profissionais cadastrados e associados que estão aí para ajudar e apoiar o brasileiro nessa luta, na prevenção contra o suicídio. Dito isso, agora nós vamos olhar para a palavra, né? O que Deus fala sobre esse assunto. E eu vou ser bem sincera com vocês. Não está escrito lá literalmente que quem tira a própria vida não herdará o reino de Deus. Não está escrito dessa forma. Mas eu quero deixar aqui 2 pontos a respeito da palavra, ou de quem é o próprio Deus que nos é revelado por meio de Cristo e o que ele fala sobre esse assunto, ou o que ele fala a respeito da vida. Primeiro de tudo, Salmo 139, do 5 ao 6, você tem o salmista falando assim, a respeito de Deus, né? Tu vieste e tu viste, na verdade, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste, olha só, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha só que incrível, o salmista está falando os dias que Deus me deu. E esse é um ponto muito importante a respeito da Bíblia. Ela nos revela o Deus, dono de todas as coisas, aquele que é o Criador, aquele que traz à existência o ser humano e toda a criação. Olha o que Jesus, o Filho de Deus, fala a respeito disso. Lá em Mateus 10, 28, ele diz assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está falando a respeito da autoridade do Pai sobre a vida, aquele que detém
a existência, que conhece a nossa existência, aquele que nos fez e que entregou para nós o dom da vida. E esse é o primeiro ponto muito importante, gente. A vida foi nos dada. Não, eu não escolhi nascer, e acho que você também não, mas nós recebemos a dádiva de existir. Então, tudo aquilo e todo comportamento que envolve essa instância de tirar ou dar a vida não é a nossa jurisprudência, não está na nossa alçada a decisão de quem vive e quem morre. Isso é dom de Deus, isso é dom dado pelo Criador, aquele que nos fez e que pensou a respeito de nós antes mesmo de estarmos aqui vivos, respirando, né? Tendo um corpo físico. Deus é o dono, o autor da vida, e dele é a autoridade sobre quem vive e quem não vive. Seja a minha vida pessoal, eu mesma, a minha existência não é a minha autoridade. Eu sou filha, criatura, você é filho e criatura de Deus, recebeu a vida como um presente, como uma dádiva. O segundo ponto muito importante é a respeito da esperança da vida. Então, se nós olharmos a palavra, a Bíblia, ela é pró-vida, gente. Nós estamos falando a respeito de um Deus que fez todas as coisas, aquele Deus que entregou os seres humanos à existência. Lá em Eclesiastes 9:4 diz assim: mas, enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. O que ele está querendo falar? O que Salomão está dizendo aqui a respeito da sabedoria de Deus? Que enquanto há vida, há esperança. E esse é o papel de Cristo, o autor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele, gente, que nos dá o sentido da existência. Então, quando nós falamos de vida, nós temos que ter em mente que nós seguimos e servimos um Deus que criou todas as coisas e que Ele é a favor e pró-vida. Então, se você está em uma situação de depressão, numa situação de questionar o seu sentido, a sua existência, tenha em mente isso que eu estou te falando agora. Por isso nós nos posicionamos, por isso nós fazemos vídeo, como eu estou fazendo agora, para falar sobre isso. Enquanto a vida, há esperança. Cristo é aquele que dá sentido para a nossa existência. E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, antes de irmos para a glória, nós vamos lutar pela vida, seja ela no ventre, seja com 5, 10, 30, 90 anos de idade, nós somos orientados pelo Deus verdadeiro a lutarmos pela vida, a termos esperança, a perseverarmos, porque nós temos um resgatador, aquele que dá sentido para a nossa existência, e nós não temos autoridade sobre tirar ou dar a vida aos seres humanos, isso nos é presente, é dom de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero incentivar você, procure ajuda, procure especialista, procure a pessoa que é de confiança, que está ao seu lado, que você pode abrir o seu coração e compartilhar tudo o que você sente, o que passa pela sua mente, que muitas vezes vai contra ser pró-vida. Isso todos nós estamos suscetíveis a viver. Todos nós vivemos em algum momento situações que nos levam à desesperança. Talvez a situação não esteja boa mesmo, mas eu quero dizer para vocês, lute, persevere, jogue as suas expectativas em Jesus, porque Ele é o único que pode nos resgatar. Ele é o único que pode dar sentido para a nossa existência, aquele que possui autoridade sobre a vida. É o próprio Deus, aquele que enviou o seu Filho e aquele que tem autoridade de dar quanto tirar a existência das vidas. Deus abençoe você, conte com as minhas orações, vamos firme e que você possa encontrar o sentido da sua existência em Cristo Jesus. Deus abençoe.